Fala, Marcos. Tudo bem, cara? Beleza? Tudo certo? Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que foi o seu faturamento ano passado? A empresa que eu toco, 180 milhões de reais. 180 milhões de reais. Que legal. E Marcos, qual que foi o teu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho pros outros foi vendendo cinto de sapato na Feira da Lua, lá em Goiânia. Pra ganhar 30 reais no dia trabalhado. 30 reais num dia. Com quantos anos você tinha? 15. E depois desse trabalho, qual que foi teu próximo? Aí eu voltei pra escola, fiquei só estudando, fui pro vestibular, entrei em mecatrônica, não gostei e saí da Federal. Aí fiz cursinho pra descobrir o que eu queria. Fiz 1 ano e meio de engenharia civil e ao mesmo tempo era corretor de imóveis. Aí não gostei de engenharia civil porque eu fiz uma pergunta pra mim que foi o seguinte. Tô no terceiro ano da engenharia civil. Terceiro período, perdão. 1 ano e meio. Tinha média global 8,6, que é muito difícil na engenharia. Você tem cara de engenheiro, mas tem cara. E aí, meus amigos estavam formando pra ganhar 3 mil e eu já fazia 5, 6 como corretor. Eu falei, pra que eu vou estudar mais 3 anos e meio pra ganhar metade do que eu ganho? Aí isso me fez criar coragem, não tem lógica. E eu quero CREA, é meu sonho? Não, não é. Eu quero enriquecer. Pô, mas como é que eu vou enriquecer? Na minha cabeça era sendo consultor. Tá, mas aí eu peguei 10 consultores que eu conhecia, porque eu era corretor de imóveis. Dos 10, 9 não era engenheiro. Só um que era. Falei, então pra ser consultor não precisa ser engenheiro. Por que eu tô fazendo essa porra? Vai ser minha cabeça. Eu comprei briga com meu pai e minha mãe, saí da faculdade e foquei só no imobiliário. Focando no imobiliário, eu descobri que era escala e margem. Assistindo aquele vídeo do Flávio, o que faria se eu tivesse 18 anos? Aí Cara, você acredita que a ideia da Conquer veio assistindo um vídeo do Flávio também? Olha que loucura, cara. Olha que loucura, não, outro vídeo. O vídeo que ele tá em Paris, que ele fala que a escola não ensinou tudo aquilo que a gente precisava pra decolar e se destacar profissionalmente. E aí ele falou sobre comunicação, sobre inteligência emocional e outras habilidades, e aquilo nos deu o gancho da gente começar a estudar, e a gente sentiu tanto resultado que a gente depois, 1 ano depois, a gente resolveu a escola. Exatamente. Olha que loucura, cara. Flávio Augusto, cara. Pô, plantou 2 boas sementes aqui. Boas sementes. Eu ia pra faculdade de engenharia civil, aí eu tinha amigo que era muito nerd, Paulo Sérgio, o cara mais nerd de todos. Mais nerd, não tem ninguém mais nerd que ele na vida. Você falou que você é nerd, eu lembrei dele. Aí meu acordo com ele era o seguinte, eu tinha carro, né, que eu era corretor, eu deixava ele em casa. A gente estudava à noite, segunda a sexta, sábado de manhã. Aí eu deixava ele em casa. Aí sábado de manhã é aula de topografia. Aí ele ia embora comigo, almoçava na minha casa, e nós ficava da sábado, das 2 às 18, 19, e ele me ensinava o conteúdo da semana. Eu não tinha tempo de estudar no meio da semana, que eu trabalhava como corretor de risco, estudava à noite. Então o sábado de manhã era aula e o sábado à tarde era aula dele particular pra mim. E aí ele sabia que eu era empreendedor, porque eu tinha imobiliário e tal. Meu nome é Vendas, chegava de jeito na faculdade, todo empolgado. Meu nome é Vendas, meu nome é Vendas. Era assim que eu chegava. Aí ele falou, mano, tem um cara muito foda, você tem que conhecer. Eu falei, quem? Flávio Augusto. Eu falei, não conheço não. Ele falou, não, tem um podcast do Jovem Nerd. Aí ele que me mostrou o podcast. Acho que era um mês, não tem assim. Aí a gente ia todo dia na faculdade, ele comigo do lado do carro, ou voltando ou indo, assistindo junto. Foi fantástico, o Sérgio, ele mudou minha cabeça. E com quantos anos você fez seu primeiro milhão? Com 22 anos de idade. Fazer o primeiro milhão parece difícil pra caramba e às vezes até impossível na sua cabeça. Só que depois você faz o primeiro, o segundo é bem inevitável. Quanto tempo? Que eu demorei pra fazer o segundo? 3 meses depois que eu fiz o primeiro, eu fiz o segundo. 3 meses depois, sensacional. E Marcos, deixa eu saber, quantos anos você tem hoje? 27. E com quantos anos você começou no digital? O digital eu comecei em setembro de 2017. Só que procrastinei pra caramba, minha primeira venda foi só em abril de 2018. Isso é engraçado. Nos meus primeiros 12 meses ali, em 2018, eu fiz 8 mil reais. Só que em 2019 eu já fiz 9,4 milhões. E aí na pandemia de 2020 eu fiz 110. E o que você fazia na época? O que você vendia? Antes de mexer no digital, eu era corretor de imóveis. E aí eu comprei um curso de um cara de leilão de imóveis pela internet. E eu também estudava como vender mais imóveis pela internet. E aí aprendendo a fazer tráfego pago para anunciar os meus imóveis da imobiliária. E quando eu fui lá e comprei um curso de leilão, se eu não me engano foi 4 mil na época. Aí eu entrei assim na aula, o cara fez uma live, no final eu comprei o curso de leilão, nem sabia o que estava acontecendo. Quando eu entrei no grupo do Facebook, que é onde é que ele entregava o curso de leilão, eu vi lá 80 alunos. Aí 80 pessoas, 4 mil cada um, 320 mil. Esse cara fez 320 mil numa turma, em 1 hora de live. O que ele faz que eu não faço? O que ele sabe que eu não sei? Aí minha cabeça despertou pra isso. Aí depois eu fiz a transição do offline, de corretor de imóveis, pro digital. Que eu descobri aqueles 2 conceitos, escala e margem. E é o que a gente precisa pra poder enriquecer. E curiosidade, quanto que você chegava a fazer como corretor de imóveis? 5, 6 mil por mês. Que era um bom resultado pra um cara de 18, 19 anos, 20 anos. Não era ruim, não. Entre os meus amigos ali eu tava relativamente até bem, mas eu queria mais. Quando você entrou no mercado digital, o que você exatamente vendia? Você falou que você fez quanto no teu primeiro lançamento? No meu primeiro lançamento eu fiz 3 mil, mas no meu primeiro ano eu fiz 8. Era maquiagem, curso de maquiagem, automaquiagem, como se maquiar. Rapaz, teoria eu sei bem, viu? Maquiar não sei não, mas teoria eu sei bem, sei as técnicas. E como é que você entrou nesse mundo das maquiagens? Por que você escolheu esse produto para vender? Porque eu peguei meu WhatsApp e falei assim, pô, eu tenho 20 anos de idade, eu não sei o que eu vou ensinar. Eu não me sinto bom para ensinar nada, eu não me sinto confiante para ensinar nada. No meu negócio, que é imobiliário, eu sempre era o mais novo
corretagem de todas as rodinhas, de todos os cursos do Cresce que eu ia. Sempre era o badeco. Então era até uma dor que eu tinha. Com 20 anos, 19 anos, vender imóvel de 200, 500 mil com um cara de 50. Era meio assim, será que esse moleque sabe o que ele tá fazendo? Eu sentia isso, era uma dor que eu tinha. Então não me sentia bom o suficiente. Aí o que eu fiz? Eu peguei meu WhatsApp e comecei a olhar de A a Z. Na letra A eu parei no nome Amanda, que era a menina que estudou comigo no ensino médio. Falei, Amandinha, ela é maquiadora. E aqui no Instagram ela fica fazendo stories de maquiagem. E ela faz turma presencial de automaquiagem. Vou ligar pra ela. Liguei, tomamos um café igual você tá tomando agora. E daí comecei o primeiro treinamento digital, que foi com maquiagem. Qual que foi o segundo produto que você vendeu? O segundo produto que eu vendi foi desenvolvimento pessoal, Pablo Marçal. Aí depois moda, com a Vitória Rocha. Aí já fiz, sei lá. Foi aí que você começou a trabalhar com o Pablo Marçal? Foi aí que a gente começou a trabalhar junto lá em Goiânia. Depois a gente mudou pra São Paulo. E, Marcos, olhando pra tua trajetória, qual que você acredita que foi teu ponto de virada? Bom, um primeiro ponto de virada você já teve, que foi você entender o poder da escala. Mas qual que foi teu segundo ponto de virada? Tem vários pontos de virada. Vou falar o primeiro da escala de um jeito diferente pra galera poder entender. Um dos princípios do enriquecimento, principalmente se for prematuro, novo, quem enriquecer com 60, você consegue enriquecer com 60 vendendo hora. Basta você especializar e essa hora valer muito. Um médico que a cirurgia vale 50 mil, 70 mil. Só que para ser médico é 6, para especializar é mais 4 e aí vai. Só que pra você enriquecer novo, antes dos 30, ou num prazo curto, em 5 anos, 7 anos, 10 anos, que é o que você fez, que eu fiz, você precisa fazer isso aqui, ó. O que o sistema faz que você não entende, você não percebe, agora você vai descobrir. Presta bastante atenção. O sistema vincula dinheiro com hora. Tanto é que nos Estados Unidos, quanto que você ganha por hora? E no Brasil, quanto que você ganha na carteira assinada? Que você vende 40 horas semanais, 48 horas semanais, 44 horas semanais. Então, quando você vincula dinheiro com tempo, com hora, o tempo é limitado, o dinheiro também. E aí que tá o problema. Você nunca vai enriquecer num tempo prematuro, 5, 7, 10, 15 anos, que você é prematuro para enriquecer, vendendo hora, porque hora é limitada. Então o que a gente faz quando a gente fala de escala? A gente gasta um bloco de horas, concentrado, 15 horas, 30 horas, 100 horas, 200 horas para fazer um curso igual você fez de inteligência emocional, para fazer um treinamento que eu fiz igual de maquiagem, ou para montar uma franquia, igual a gente tá na franquia aqui de café, que seja para desenhar os processos disso. E depois que você gastou esse bloco de horas para poder fazer esse curso, vamos supor que a gente gastou 200 horas para fazer um curso. E beleza. Agora eu posso vender 10 mil cópias e cada cópia que eu vender eu não preciso gastar 200 horas mais. Diferente da maquiadora que gasta 1 hora para maquiar. Então toda vez que ela vai maquiar uma pessoa é 1 hora. Quem fez um curso não. Então a gente desvinculou o tempo do dinheiro. Isso é escalar. Quando você consegue desvincular o tempo do dinheiro, você consegue escalar. Ou quando você compra o tempo de outras pessoas, você consegue escalar também. Então esse é o primeiro ponto de virada para o enriquecimento de fato, verdadeiro. Não é de 5, 10, 15 mil por mês não. A gente tá falando de centenas de milhares ou milhões por mês. Só faz isso desvinculando o tempo do dinheiro. Sem desvincular o tempo do dinheiro, não faz. E se fizer no final da vida, com 50, 60, porque sua hora vale muito. Primeira virada de chave é essa. Segunda virada de chave, cara, por que no primeiro ano digital eu fiz 8 mil, no segundo ano eu fiz 9,4 milhões? Porque no primeiro ano eu dividi energia entre imobiliária e mercado digital, e no segundo ano eu abandonei a imobiliária e foquei 100% no mercado digital. Então minhas 24 horas do meu dia era só para isso. E aí, fazendo um exercício de olhar a carreira de quem tem sucesso e olhar para trás, fica muito nítido para mim que o laser focus ele é muito precioso. A maior parte dos bilionários que eu conheço ficou rico com um negócio só. E aí o iniciante ele erra muito, porque ele vê o bilionário hoje, ou o grande empresário hoje, ele tem 2, 3 negócios. Tem, mas quando ele começou, ele enriqueceu com um só. Você não se compara com um cara no final da carreira dele, ou no meio do pro final, você tem que comparar ele no começo. E outra coisa também, eu tenho vários negócios, mas eu opero um só. Você me perguntou qual foi o seu faturamento? Do que eu opero, 180 em 2024. Mas se for pegar das coisas que eu não opero, dá mais de bi, porque eu tenho outros negócios que eu comprei, investi, sou sócio e tudo mais. E eu, cada dia que passa, eu tô tendo menos compromisso, menos negócio, me envolvendo com menos coisas e focando só naquilo que eu opero, porque eu acho que eu, entre aspas, demorei pra acordar, mas o poder do laser focus ele é muito bom. E aí fica o conselho pra quem tá aí, tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Você nem sabe do que você é ruim, ou você nem sabe do que você tá errando, porque você sempre tem 1000 coisas pra justificar. Porque eu dei atenção pra tal prato, não foi pra esse. Cara, faz uma coisa só. Porque se não der certo, você fala, não deu certo por causa disso, você sabe o motivo, e aí você consegue corrigir. Ou não deu certo porque eu sou ruim nisso. Você assume sua incompetência. Agora, quando você tem muita coisa, nem pra assumir sua incompetência você consegue, porque você não sabe nem onde você tá errando. Isso é muito legal que você falou, Marcos, do laser focus. Quando o Flávio investiu na Conquer, em 2021, ele me fez um convite. Aliás, ele fez 2 convites. Primeiro, eu e o meu sócio, a gente mudar o modelo de gestão. Então, um ficar com a área de gestão da empresa, o outro ficar na área comercial. Eu fui para a área comercial. E o segundo convite que ele me fez, depois de ter investido quase 100 milhões na Conquer, foi: larga teu emprego, larga tua cadeira, né, como co-CEO da Conquer, venha para o WhatsApp, virar assessor, começar tua jornada na ponta da esteira comercial da WhatsApp, para eu aprender o modelo de vendas da WhatsApp. E um ponto que eu lembro muito bem que me marcou, que o Flávio falou: ainda eu não quero você em mais nada. Porque no final do dia ele não queria nenhuma desculpa para eu não aprender o que eu precisava aprender vivendo a jornada dentro da WhatsApp como vendedor. Comecei como assessor, depois supervisor, depois gerente. Enfim, fiquei 3 meses e meio na WhatsApp. Depois eu voltei para a Conquer para uma função só. Eu literalmente saí da Conquer porque
a gente não pode ter desculpa, né? Se a gente tiver várias funções ou múltiplas funções, a gente tem tudo pra justificar a nossa... Você O nem inconsciente, sabe, você não sabe Aí exatamente. quando você elimina tudo, é uma coisa só, você sabe onde é que você tá errando, ou você sabe a incompetência que você tem, tá tudo bem, você ser incompetente, aí você vai lá e desenvolve a competência. E aí tem gente que fala assim, mas não pode ter todos os ovos da galinha no mesmo cesta. Você nem tem cesta, mano, você nem tem ovos. Como assim? Primeiro consegue uma cesta, põe ovos nela, depois você distribui os ovos, e depois você pode ter múltiplas cestas. São 3 processos diferentes. O cara não tem nem cesta, nem tem ovo e tá usando esse argumento. É o argumento certo na hora errada. Sabe outro argumento certo na hora errada? Que é, ninguém constrói nada grande? Completa a frase. Ninguém constrói nada grande? Você sabe essa frase ou não? Não. Vocês sabem? Ninguém constrói nada grande? Sozinho? Sozinho. É verdade. Sim ou não? Sim. O seu time é grande, né? sim. É. Só que é só do meio pro final. Do começo pro meio tá errado. No começo... Você começa sozinho, você começa contra a esposa, contra o amigo, contra o pai, contra o colega. Ninguém entende que você quer empreender. E depois, aí sozinho também já não é mais o suficiente. Pra escalar, você tem que delegar, você tem que ter time. Exato. Só que se a pessoa... Aí tem gente que erra assim, eu quero fazer algo grande, então eu preciso ter time. Só que eu não tenho dinheiro pra contratar. Ela não faz nada. Tem uma análise contextual. Tem frase verdadeira que no contexto errado ela é falsa. Então você tem que saber lidar com isso, entendeu? E falando sobre isso, Marcos, você comentou que você saiu do mercado imobiliário pra empreender. Legal. Antes eu era feirante, tá? Você foi feirante? Com 15 anos de idade. Vendia 5 sapatos na feira pra ganhar R$30 por dia. Pera aí, eu vou ter que repetir essa, porque essa vem no contrabalanço dos 180 milhões. Peraí, volta. Esse microfone me confunde, cara. Tô aprendendo. Peraí. E uma curiosidade, quando você resolveu sair do mercado imobiliário para empreender 100% no digital, sofreu resistência? Família apoiou? Como é que foi esse momento? E como é que você teve a coragem necessária para dar esse passo? Essa história é boa. Porque eu não contei pros meus pais direito o que eu tava fazendo, porque eles não iam entender. Porque na minha cabeça, a minha interpretação é que eu era visto como desistente da família. Por quê? Porque eu desisti do futebol, eu desisti do jiu-jitsu. Tu sonho era jogador de futebol também? Não era sonho de ser jogador de futebol, não. Mas eu fui desistindo de todos os esportes que eu entrava. Fazia inglês, eu fiz umas 5 vezes, particular. Aí na última vez que eu fui fazer, meu pai falou assim, eu vou pagar o inglês pra você. Mas se você desistir, você vai me devolver cada centavo. Corrigido com os juros da poupança. Meu pai ainda fez correção monetária. Aí eu fui, do 3º ano, eu falei, pai, eu vou sair do inglês que eu tenho que passar no vestibular, vou focar só no vestibular, o inglês não vai ajudar no vestibular. Aí ele fez devolver cada centavo. Aí eu desisti da mecatrônica, desisti da engenharia civil, fui pra imobiliária. Aí eu desisti da imobiliária pra entrar no digital, eles nem entender mais, entendeu? Aí eu fui fazendo, vai chover. Vim pra São Paulo. Participei de evento presencial e tinha uma mentoria de R$40 mil na época. Eu tinha 10 mil na conta, porque eu tinha reformado a imobiliária, tinha gastado todo o meu dinheiro, R$70 mil na imobiliária, painel de ACM, vidraço, trem mais lindo do mundo, porcelanato, ar-condicionado. Só que eu vim no evento de marketing digital e falei, não, marketing digital é melhor do que imobiliária. Vou abandonar tudo. Eu só tinha 10 mil na conta, eu tinha que pagar 4 mil por mês durante 10 meses. Eu falei, então já sei, 2 meses eu tenho que partir dinheiro pra pagar. Eu tenho que virar nesses 2 meses. Aí eu não contei pros meus pais disso, abandonei a imobiliária, falei, pai, pega meus 50%, dá pros funcionários, fica pra você, não quero mais, vou focar no que eu acredito. E aí é aí que eu tomei a decisão do Poder de Foco e dediquei 100% pro digital. Foi ruim, foi difícil os primeiros meses. E uma curiosidade, tua cabeça, cara, você acreditava nisso, que você era um cara que começava e não concluía? Aquilo te afetava, você tomou como verdade pra você? Porque vindo de quem tá à tua volta, os teus pais, seus familiares, isso pesa. Como é que você superou essa barreira, cara? Mentalmente falando, até legal você falar isso, que você me levou um exercício daqui na minha cabeça nunca foi. Tinha essa visão sobre mim, porque tudo que eu pegava, e assim, eu não sei você, mas na minha família, acho que ninguém fez faculdade particular, e o sonho é federal. Hoje que eu sou playboy, enriquecer, a cabeça que é diferente. Pai nenhum quer que o filho vai fazer federal. Exato. Que fala só maconha, só esquerdista, isso os ricos falando. Só que isso foi um choque de realidade pra mim, porque quando eu vim das quebradas, antes de ser playboy, self-made man, não porque meu pai enriqueceu, mas porque eu trabalhei, minha cabeça é assim, federal é a melhor coisa do mundo. E meu pai ainda sempre falava, eu te ajudo a pagar cursinho pra vestibular, mas eu nunca pago uma faculdade particular, porque é caro. Você tem que ir pra federal, e faculdade boa é federal, não é particular. Mas depois que eu enriqueci, eu vi que mudou os valores. Mudou. Pra quem é rico, federal é Deus me livre. Não quer nem de graça. Os ricos não querem que os filhos vão na federal, porque vê que o ambiente é tóxico. Pra maior parte dos ricos, tá? Aí, pelo amor de Deus, se você quiser me cancelar, vai se lascar. Mas, de maneira generalizada, é isso, os ricos não querem. Então, pra mim, isso foi um choque, porque o sonho da família toda, dos primos, todo mundo que entra na federal, ninguém conseguia, porque é difícil, cara. Aí eu consegui. Eu moderei 2 federal, 2 engenharia, mecatrônica e civil, que é o sonho da família inteira, que é tudo que meu pai e minha mãe se lascou. Eu comecei em colégio público, aí depois meu pai foi ganhando dinheiro e colocou em colégio particular. Se lascou pra tirar o dele, pra eu estudar em colégio particular, pra poder pagar a federal. Aí na minha cabeça, cara, o sonho do meu pai e minha mãe eu não vou fazer mais. Entendeu? Era pressão. Eu não sei se eles me viam como desistente, mas eu sabia que eu desisti de todos os esportes, desisti do inglês, desisti de devolver dinheiro pro meu pai, desisti das 2 faculdades federais e desisti da imobiliária. Então eu me via. Só que ao mesmo tempo, desde os 10 anos de idade, eu sempre soube que ia dar certo na vida. Não sabia com o que ou como, mas eu sempre tive essa convicção, tipo assim. 10 anos? 10, 12 anos. Eu sempre soube que assim,
eu me sinto escolhido. Alguém vai falar assim, você se acha? Eu tenho certeza, eu não me acho não. Eu não sei eu ser, mas eu me sinto escolhido. Tipo assim, eu não sei, uma convicção divina na cabeça que tipo assim, ó. Cara, eu te Eu vou dar certo entendo. na vida, cara. Eu tenho essa convicção dentro de mim desde moleque. Mas ao mesmo tempo eu também me vi como desistente. Então oscila a cabeça, saca? Acho que é igual dieta. Tem dia que você tá bem, tem dia que você tá mal. Mas eu tenho essa convicção. Você não teve essa convicção, não? Cara, a minha convicção que eu tinha muito forte é que eu tinha que trabalhar muito. Assim, Eu também, ó. não, mas pera, deixa eu chegar no Até hoje ponto. trabalhando. Meu sonho, Agora trabalhando. quando eu era pequeno, meu sonho era ser jogador de futebol. E meu pai me cobrava muito, exigia muito de mim. Mas o que ele exigia pra mim, era uma frase que eu levo pra vida, é que ou eu preciso ser exemplo de resultado, e se eu não for exemplo de resultado, eu preciso ser exemplo de esforço. Se você não for exemplo de esforço hoje, você jamais vai ser exemplo de resultado. Então tinha na minha cabeça muito forte que, no mínimo, eu preciso ser o mais dedicado. É isso que eu controlo. E isso que eu arreguei, não dei certo no futebol, mas eu entrei na faculdade, no mercado de trabalho, quando fui pra rua vender, eu abri mão do direito, fui pra rua vender, com a cabeça de, cara, eu vou me dedicar, eu vou trabalhar mais que todo mundo. Porque isso eu controlo. Eu não me achava melhor. Aliás, eu me achava até mais Não é que limitado. eu me acho melhor que os outros, não foi isso. Se você acha que eu me acho, eu não me acho, eu tenho certeza. Não, eu não sentia que eu... Não, eu não tinha sempre me esse... achei, tipo assim, eu vou dar certo. Eu não tinha esse sentimento, porque eu olhava pra trás e falei, cara, não dei certo como jogador, eu não dei certo em entrar na Federal, meus dois irmãos entraram na Federal, então eu me sentia Isso também era cobrança na sua família. muito, Federal. eu me sentia ovelha negra na família, me sentia o pior na família, então, Hoje cara, os ricos quer que você vá pra Federal ou não? jamais, é uma ou choque outra cultural aqui pra em mim. São Paulo ou fora do Brasil, é isso que eu vou desejar e que eu quero pro meu filho, porque senão é perder tempo, eu considero uma perda de tempo aqui, uma faculdade no Brasil, na grande maioria, dependendo do que você quer fazer, se você quer ser médico, beleza, vai fazer medicina, é óbvio. Não sou contra a Federal, a faculdade. Mas pra enriquecer é um péssimo caminho. É bom Mas você fazer uma profissão. O que eu sinto, Marcos, na verdade é, cara, muito esforço, muito trabalho, muita excelência. Tudo que eu entro eu quero ser o melhor, mas ao mesmo tempo eu vejo um favor de Deus. Isso eu vejo. Porque, cara, quantas vezes eu fiz o possível e eu tava num buraco, ou prestes a entrar num buraco, num deserto, que, bicho, se não for ele quem me tirou, não tem explicação. Então, quando eu olho pra minha história e tudo que a gente alcançou, os resultados que a gente teve, eu vejo que, cara, a gente fez muito, a gente entregou o nosso melhor, mas eu vejo, sim, um favor divino, algo especial pra contribuir e fazer toda aquela diferença pra ter o resultado. Então, estamos alinhados. Mas eu vi uma convicção, tipo assim, eu vou dar certo, eu não sei como, mas eu não vou Legal. Eu vou fazer, tipo, sei lá. Eu senti isso, sempre senti. Que legal, que legal. E, Marcos, qual que foi o pior conselho que você recebeu na tua jornada empreendedora? Pior conselho que eu recebi na minha jornada empreendedora? Porra, pergunta boa, hein? Pior conselho. Deve ter recebido alguns piores conselhos. Minha cabeça ela tem um defeito bom. Não guarda rancor, mágoa. Isso é bom. É um defeito bom, assim. Não passa, tipo, o povo conta, nossa, aconteceu isso mesmo e tal. Pior, deixa eu pensar. Pode passar, fica à vontade, fica à vontade. Ó, enquanto ele pensa aqui, já dá um like no canal, faz um comentário, compartilha com os amigos pra você ver mais vídeos como esse. Vou te falar algumas crenças e piores exemplos que eu acho que são conselhos. Não fala, faça isso, mas ver a galera sonegar imposto e a pessoa acreditar que só dá pra enriquecer sonegando imposto. Acho que isso é um péssimo conselho. E aí o conselho que eu te dou, que é, se seu negócio precisa sonegar imposto, troca o modelo de negócio, só isso. Porque não tem como você conseguir construir algo sustentável, longo prazo, com profundidade, sonegando imposto. Acho isso péssimo. Outros comportamentos ruins é, pra você ser grande, você tem que, tipo, humilhar as pessoas. Isso é inconsciente das pessoas. E eu acho que é o contrário. O verdadeiro líder é aquele que faz os outros em volta brilhar. E quem tem insegurança na hora de liderar, não deixa as outras pessoas em volta brilhar. Então esse cara fica amarrado no cargo dele. E como é que você faz pra você poder crescer de cargo ou crescer na companhia? Fazer os outros ser melhor do que você naquilo que você faz. Porque aí você se torna inútil ali. Você fala, eu preciso de um desafio diferente, porque aqui já me substituíram. Só que só consegue enxergar isso quem tem maturidade. E aí isso é um comportamento inconsciente de muita gente, que é um problema. Então acho que a parada do imposto eu acho horrível. Deu aula aqui, cara. Essa parada também do comportamento inconsciente, de insegurança de perder o lugar dele, não treinar o outro, é algo que te amarra ali. Isso é péssimo pra você poder crescer dentro de uma companhia. Conselho que é teórico, tipo assim, faz tal coisa, lê tal coisa, vai pra prática, mano. 5% de teoria é importante, né? 10% de teoria, 90% de prática. Natação você só aprende nadando, vender você só aprende vendendo, falar você só aprende falando, você pode ler 30 livros de natação, você não pode fazer assim, ó, Michael Phelps, vem em mim, eu li os 30 melhores livros de natação. Não vira, irmão. Tem que cair na água, sacou? Fica por aí. Mas você arrumou um HD na minha cabeça. Eu vou lembrar de um conselho ruim, assim. Acho que conselho ruim conselho ruim, isso aí. Eu já vi muito empresário falar. É tipo, esconder os números dos funcionários. Acho que conselho merda isso aí. Porque se não trabalhar com transparência, não posso saber quanto que eu ganho. Insegurança boba, eu não curto. Já vi muita gente fazer isso. E falar isso, saca? Eu concordo contigo. Eu não curto também, não. E tanto é que, tipo assim, qual que é o auge do empresariado? Qual que é?
IPO. Auge empresariado é você vender a empresa ou você fazer um IPO. IPO, você não sabe, é a empresa listada na Bolsa de Valores, né? Que fez a ação pública, né? E toda empresa que fez IPO, que está listada na Bolsa de Valores, trimestralmente tem um balanço, que é público e todo mundo sabe. Então, se o auge do empresariado é transparência, por que se você quer atingir o auge, você não vai ser transparente? Eu acho que é um conselho ruim também. Genial. Comunicação, alinhamento, todo mundo tem que estar dentro do mesmo barco. E o melhor conselho que você recebeu, Marcos? Cara, eu não recebi esse conselho, mas eu gostaria de dar. Que acho que é o melhor conselho que eu posso te dar. O melhor conselho que eu posso te dar é que tome cuidado com conselhos no quesito seguinte, no quesito sentido. Às vezes o cara é muito pica, tem muito resultado, você admira muito ele te dá um conselho. Só que o conselho dele pode ser ruim pra você. Conselho bom não é conselho pronto. Conselho bom é conselho que olha o contexto do aconselhado. Tem duas pessoas na minha frente. Eu posso dar um conselho pra um que é: sua empresa tá mal? Faz layoff, demite metade dos funcionários, muda para um lugar do aluguel mais barato, renegocia com o fornecedor. Porque para ele que tá falindo, esse é o conselho ideal. Só que o amigo do lado tá vendendo máscara na pandemia. O conselho é: pega empréstimo no Bradesco, dobra a ponta Fabril, vamos comprar matéria-prima. Então, conselho pronto é muito difícil e eu não gosto, porque aqui esse vídeo vai pegar 100 mil views, 200 mil views, 300 mil views. É um cara falando para 300 mil pessoas. Como que um conselho vai servir para 300 mil pessoas com realidade diferente, contextos diferentes, condição financeira diferente, trauma diferente? Então, um conselho bom não é conselho pronto. O melhor conselho que tem é aquele conselho que vem de acordo com o seu contexto. Só que os conselhos não vêm de acordo com o nosso contexto. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ser um ser pensante para entender quem falou, o que ele falou faz sentido para mim, faz agora, no futuro, no passado, e eu, com a minha capacidade cognitiva, tomo a decisão. Porque os conselhos da minha mãe, que me ama, que é a pessoa que mais me ama, minha mãe e meu pai, era ser funcionário público, fazer faculdade. É um conselho ruim? Não, é o melhor que eles conseguiam compreender na capacidade deles, no contexto deles. Mas pro meu contexto não me faz feliz. Então, acho que o melhor conselho de todos é: tome cuidado com conselhos e antes de absorver o conselho, faça o exercício do contexto. Aí você é um ser pensante e aí você muda de vida. Esse pra mim é o melhor conselho de todos. Acho que ninguém me deu ele desse jeito, mas depois de quebrar a cara e aprender, esse é o contexto que eu daria pro meu filho ou pro meu neto. Genial, sensacional, muito bom. E uma lição de vida que a escola não ensina? Lição de vida que a escola não ensina. Cara, a escola é um modelo retrógrado que foi feito na Revolução Industrial para os filhos estudar enquanto os pais trabalhavam, né? É o mesmo sistema até hoje, onde o mundo passa por diversos processos de disrupção, onde é que tinha gente de teoria lá do passado que não tem nada a ver com a prática. Onde é que a escola é boa? Vamos falar do lado bom da escola e da faculdade. Igual eu falei do Paulo Sérgio aqui no vídeo. Pô, o Paulo Sérgio mudou minha vida porque me mostrou um podcast que abriu minha cabeça. Aí teve outro amigo meu na faculdade muito importante, foi o Yuri Eloy, me incentivou muito no digital. Então, eu tive vários bons amigos na escola e na faculdade que me deu vários bons insights, mas o conhecimento da escola e da faculdade percentualmente foi, óbvio, mas a maior parte não. Então, o que a escola faz de bom? Te conectar com pessoas. Se você souber usar disso, isso vai fazer te evoluir muito. Tanto é que um dos homens mais ricos do Brasil, se não o mais rico, porque esse vive oscilando o tempo todo, que é o Eduardo Severin, ele só é o cara, um dos mais ricos do Brasil, porque na escola, em Harvard, ele conheceu um cara que é o Mark Zuckerberg e investiu o dinheiro dele ou do pai dele, não sei direito a história, no Facebook e se tornou um dos homens mais ricos do Brasil. Então, o lado bom da escola, acho que são as conexões. O que é o lado ruim da escola? É a falta de interpretação do ser humano, porque o professor é uma referência, e é mesmo. Minha mãe é professora, parabéns aos professores. Mas é um professor traumatizado, que 8 a cada 10 está devendo, né? Que a formação ideológica talvez não é a mesma que a sua, que te aconselha e te limita nos seus pensamentos. Então, acho que o problema não é a escola, o problema é o ser humano que não é treinado para ser um ser pensante. Ele só fica reproduzindo aquilo que os P's programadores treinaram ele. Pais, padres, pastores, professores e políticos. Enquanto você não for um ser pensante e deixar os 5 P's decidir por você, você vai ser um merda na vida. E eu acho que o problema não é a escola, entendeu? O problema é a cognição da pessoa que não toma decisão por si só. Porrada aqui, sensacional. E você aconselharia teu filho a fazer faculdade quando ele tiver 18, 19 anos? Aí vai depender do contexto, né, cara? O contexto é muito importante. Então o contexto é rei. Escreve nos comentários desse vídeo, contexto é rei. Porque vai que meu filho quer ser médico. Tem que fazer, pô. Ele é livre. Eu quero que ele seja feliz. Meu pai falou um negócio massa uma vez. Meu pai falou assim: filho, se você for feliz escutando o barulho da vassoura, passando no asfalto, se o seu sonho for varrer rua, vai ser feliz. Meu pai falou isso pra mim. Apesar de incentivar a fazer faculdade, ele falou isso, eu nunca esqueci. Então, se meu filho quiser fazer faculdade, cara, eu vou mostrar os prós e os contras. Mas se a vocação dele, se ele sentir no coração, for o propósito dele, faça. E o papai vai ajudar, vai incentivar e tal. Mas para enriquecer é o péssimo caminho. Para enriquecer não é faculdade. Marcos, seus filhos. É a mesma linha que você. Né? Mesma linha que você. Viva a liberdade, né, cara? Viva a liberdade, exatamente. Exatamente. Se meu filho quiser ir pra área médica, alguma coisa... Qualquer coisa. Aí eu vou recomendar a faculdade, mas também vou recomendar... Ou vou fazer ele entender que aquilo é insuficiente para ele se destacar e chegar mais longe. É só um primeiro passo. Porque a gente tem a tradição na escola a acreditar
acreditar que a faculdade que eu for fazer vai determinar se eu vou ser bem sucedido ou não, né? E quando você vai pra faculdade, você vê quão insuficiente ela na preparação do dia a dia. Por isso que a Conquer tá aí. E por isso que a Conquer tá aí. A Conquer nasceu justamente por isso. Justamente porque o melhor advogado, quem que é? Não é o maior conhecedor técnico, é o que melhor se comunica, que melhor negocia, que mais sabe vender o seu produto. Isso serve para um engenheiro, publicitário, design, qualquer profissional, independentemente da área de educação. Produto físico. Exatamente. É um absurdo a faculdade ou a escola não ensinar isso, ou deixar de lado isso. O mais conhecido vence o melhor, inclusive. O mais conhecido vence o melhor. Perfeito. Qual que é o melhor sanduíche do mundo? Fala aí. Perfeito. McDonald's? Não, melhor. Não, melhor? Ah, não, melhor. O McDonald's você acha melhor? Não. O melhor é o Zedeli. Eu quero levar esses caras no Zedeli hoje aqui. Não, melhor é o McDonald's. Melhor? Não. Não é o mais conhecido, não é o melhor. O sanduíche mais gostoso que o McDonald's? Tanto, só que ele é o mais conhecido. E quem vence é o mais conhecido. Qual que é o melhor café? Não é Starbucks. O café de Starbucks é ruim, inclusive, para quem entende café. Só que ele é o mais conhecido. Então, o mais conhecido, o advogado mais conhecido, o que se comunica melhor, o melhor de network, o que tem acesso, ele é o que mais faz dinheiro. Então, o mais conhecido acaba que vence o melhor. E aí, de novo, o sistema educacional erra. Ou prega errado, ou induz errado. Use o termo que você quiser. Que tem médico que faz 6 pós-graduação, mas faz 20 mil por mês, porque acha que é a próxima pós-graduação que vai fazer o salário dele aumentar. E não é. O dinheiro dele aumentar. É ele ser bom de marketing, é ele saber gerar lead. Aí tem um advogado, um médico que acabou de formar, 6 anos de faculdade, e faz 200 mil por mês, porque é bom de Instagram, porque é bom de comunicação. Então, é o mais conhecido que vence o melhor. O sistema educacional, de novo, não te prepara para isso. Então, o sistema educacional não é que ele é ruim, ele é muito falho, só isso. Muito bom. Marcos, caminhando pro final, qual que foi a pior crise que você passou e como é que você superou nessa tua jornada empreendedora? Pior crise que eu passei? Cara, crise financeira... Pode ser crise financeira ou pode ser algo emocional também. Assim, acho que a coisa que mais me doeu... Seguinte, vou ter que dar em detalhes para entender a cronologia. Eu comecei no digital, aí eu comprei um evento pro final do ano no digital, que era de marketing digital aqui em São Paulo. Eu morava em Goiânia. Eu nunca tinha vindo de São Paulo. Foi a primeira vez que eu vim. E aí, no meio do caminho, eu arrumei a Amanda pra fazer os treinamentos de maquiagem com ela. Aí a gente fez uma turma, deu 3 mil, fez outra turma, deu 4 mil, fez outra turma, deu mais uma mixaria. Só que aí o que aconteceu? Ela ganhava X por mês. Com o que a gente começou a movimentar de fazer as turminhas, ela começou a ganhar 4X por mês. A mulher começou a maquiar 18 mulheres no sábado. Ela fez uma cadeira de produção fordista. Sentava uma mulher, fazia a base da maquiagem, o rosto. Aí sentava pra ela, só fazia o delineado do gatinho, só o final, o acabamento. Já saía a mulher, entrava a próxima, ela começava 4 da manhã a fazer pré-wedding, ia parar 11h30 da noite maquiando mulher de festa. A menina virou uma máquina de fazer dinheiro. Não conheci ninguém tão esforçado quanto ela. Na época eu pirava. Só que com isso a agenda física bombou, só que o digital largou de lado. Mais um motivo que não deu tão bom o meu digital no primeiro ano. E eu focado em imobiliário, aí ela me enrolando ali, e entendo ela, na minha cabeça me enrolando, porque o físico bombou. Chegou o final do ano, eu tô esgotada. Enriqueci, fiz dinheiro, ganhei dinheiro que eu nunca imaginei no físico, mas eu não tenho mais vida. Só engordei, comi mal, trabalhando igual louco. A gente foi no evento junto. Chegou nesse evento junto, rolou lá o pitch, oferta, 40 mil, mentoria. Ela falou, vou entrar. Eu falei, fila da égua. Eu fiquei o ano todo querendo lançar essa mulher, ela não se esforçou. Não me deu atenção, se esforçou no físico, não no on. Aí agora ela quer entrar, eu falei, cara, eu acredito nesse negócio, vou entrar também. E aí eu tinha acabado de reformar a imobiliária, tinha 10 mil na conta. Aí eu falei, vou entrar. Aí nós entrou, beleza, pá. Aí passou 20 dias, um carinha que eu conheci no evento, que conheceu eu e ela lá, ajudou a gente no lançamento. O próximo lançamento deu 40 mil, foi melhor, porque a gente trocou de automaquiagem para maquiagem profissional, só que os dois começaram a namorar. Na minha cabeça, e aí eles têm a versão deles, a gente até conversou depois disso, eu acho que ele ficou enciumado comigo, que eu e ela era muito próximo, ele começou a namorar com ela, ele morava em outra cidade e tal. Enfim, sei que a gente separou. Aí eu fiquei sem a Amanda e fiquei com a dívida e sem a imobiliária. Aí, e sem meus pais saberem da dívida. Por isso que eu falei que eu precisava contar. Então acho que foi o meu maior estresse emocional e financeiro. Que eu falei, pô, eu tenho 40 mil pra poder pagar aqui, tem 10 mil na conta, dá pra pagar 2 parcelas. Não tem mais a Amanda. Beleza, não tem mais a imobiliária, não tem especialista, não tem nada da minha vida agora. E tem a dívida, o que eu faço? Aí eu lembro de eu chorar, ficar mal uns dias e tal. E não contar pros meus pais, que não me ia preocupar meus pais ainda. E acho que eles iam falar, não, volta pra imobiliária, vai ser corretor. Aí são os piores dias, assim, emocionalmente e financeiro. Só que Deus é bom, né? Foi ruim pra cacete. Aí meu amigo Yuri Eloy falou, tem um coach aqui que tá atendendo minha mãe, por que você não lança ele? Eu falei, quem que é? Quando eu fui ver, tal de Pablo Marçal, lá em Goiânia. 18 mil seguidores. Caramba, cara. É nicizinho dele. Aí a história é longa, mas aí abordei e tal, fechei. É uma porta fechada, gerou uma outra porta aberta. Aí, até hoje, quando acontece algum funcionário meu, acontece alguma coisa ruim na vida deles, eu sempre conto essa história. Ou algum amigo fala, cara, parecia o fim da minha vida. Eu tava com a dívida, sem a minha especialista, sem a imobiliária e meus pais sem saber. E tava tudo lascado na minha vida. Mas passou 30 dias, aí conheci o melhor especialista do Brasil, na minha visão. Bem polêmico e tudo mais. A gente ficou 6 anos juntos, encerramos a operação. Primeiro vídeo pra você na internet falando disso. Encerrei a operação com ele. Tem uns 2 meses, quase ninguém sabe disso. A gente ficou 6 anos juntos e, cara, a gente juntos
com o rosto dele, 600, 700 milhões, viu? Fazendo as contas aqui. Você considera isso sorte? Sorte não. Considero vários pontos ali. Acho que tem um fator que ele é diferenciado mesmo. Acho que a sorte só... Não, o que eu quis dizer é sorte, esse fato de você ter recebido uma porta fechada de um lado, Não, que se cara, abriu uma outra. Eu acho que é deucidência, né? Legal. Deus, cara. Deucidência. Acho também assim, uma vez alguém me criticou pro Ícaro de Carvalho num vídeo. Aí ele pegou e falou, mano, esse cara aqui, se eu fosse, vocês não criticavam ele não. Porque ele nem tinha dinheiro, entrou na mentoria de 40 mil, eu só fui ter coragem de pagar a mentoria cara depois que eu era milionário. E aí você para pra pensar, cara, olha o tanto de coisa que eu passei pra chegar nisso aí. Vim pra São Paulo sozinho, sem grana. Aí entrei na mentoria, não tinha dinheiro pra poder pagar. Aí larguei a imobiliária, não sabia o que ia dar. Aí fechei com a Amanda e tava fazendo acontecer. Aí fui atrás do cara, o cara não queria. Me deu chá de cadeia de 30 dias. Na negociação com o Pablo, você não sabe. Ele não queria. Aí eu falei, não, faz o seguinte, quanto você quer? Eu falei, 6.000. Ele, não, vou te dar 10%. Eu falei assim, não me dá nada. 100% do lucro é seu. Você só me devolve o dinheiro do custo. Eu vou pagar tudo sozinho. Só pra você ver que funciona. Porque eu acredito tanto em você, tanto em mim, e tanto que pode dar certo, que aí no segundo a gente faz 6.000. E eu já tava devendo. E ele já sabia. Então, Você teve coragem? Tive coragem. Então acho que é um mix de um monte de coisa, entendeu? Que é, às vezes alguém pode falar, é sorte. E quantos meses depois foi esse segundo lançamento? Aí depois com o Pablo, Pra você começar a fazer dinheiro? Aí 30 dias depois, né, foi 132 mil, depois 1.060.000, depois 1.300.000, depois 5, depois 13, depois 57. E lançamento até de 100 milhões. Cara, chega na frente. Então sim, sorte, acho que a sorte pega quem tá no meio do caminho, né, cara? Se eu estivesse lá na minha casa sentado, igual você tá no sofá aí agora, falando que foi sorte, ela não vai bater na sua porta, a sorte vai te visitar. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Então é muita coisa no meio do caminho, entendeu? Eu gosto de Deus, um monte de coisa. Como falam, sorte é a preparação encontrando oportunidade. Pra mim, esse é o exemplo da tua vida, cara. É sensacional. Nunca vi alguém que não correu risco andando de Ferrari. Sem risco, sem Ferrari. Sem risco, sem viagem internacional. Sem risco, sem mandar na sua agenda. Sem risco, sem escolher em qual colégio seu filho vai estudar. Então, é característica em comum de todos os grandes empresários. Tomar risco, cara. Quanto maior o risco, maior a recompensa, mas também maior a chance de se lascar. E o que separa o empresário grande do empresário médio? A capacidade de dormir tomando risco. Ter emocional para suportar o risco, entendeu? Eu sempre falo que o seu sucesso sempre vai depender da tua capacidade de lidar com as incertezas. É isso aí. Você tem que ter pouco ego e muito risco. Pouco ego, você tem que ter humildade. A humildade de não se importar com a opinião alheia, humildade de pegar dívida, se for o caso, de reconhecer erro. Exatamente, de dar cara à tapa. Então, isso é, cara, baita exemplo da história. Animal, Marcos. Animal. E pra fechar, se você tivesse que recomeçar hoje do zero e tua vida dependesse disso, por onde você começaria? E fala pra alguém que não tem dinheiro. Cara, pelo digital, por um motivo muito simples, né? O motivo de começar pelo digital é porque qualquer coisa que você for começar, você precisa de dinheiro. No digital você só precisa de um celular. Chama custo de oportunidade. Qual que é o custo de oportunidade pra ser médico? 6 anos de estudo. Mensalidade de 5.000. Se não for mensalidade, 400 por vaga, 1.000 por vaga pra poder passar na federal. Então te custa muito pra acessar essa oportunidade. Sacou? Então, chama custo de oportunidade. Qualquer coisa que você for fazer tem custo de oportunidade. Ah, quero montar um carrinho de churros. Então tem que comprar um carrinho de churros, 5.000. Comprar o açúcar. É custo para acessar a oportunidade. Barreira de entrada. Qual que é o custo de oportunidade digital? Celular. Só. Ah, mas eu não tenho conhecimento. Aí o que eu faria? Porque é uma coisa massa que a galera também erra muito, tá? Na minha visão. Cara, vai trabalhar pros outros. Vai vender hora. Porque assim, vamos lá. Quem que é o cara... Fala um cara pica aí. Empresário pica na cabeça. Vai, qualquer um. Flávio Augusto? Beleza. Trabalhou pro Mário Magalhães vendendo curso de inglês. Era trabalhador do cara. Vendedor de hora. Ganhava salário mais comissão. Trabalhou 4 anos pro Mário Magalhães, 91, 95, e depois ele foi fundar o WhatsApp. O que é a parada? As pessoas querem ser dono do jogo, dono do CNPJ, dono da empresa, mas não aceita ser peça do jogo. Não funciona. Todo cara grande que você vai ver, ele trabalhou pra alguém, nem que seja pro pai. E o que é trabalhar pros outros? É o momento onde é que você ganha competência emocional, desafio, habilidade, recebendo salário. Aí eu não tenho dinheiro. É porque você é um merda em termos de habilidade. Um homem vale o quanto que a caixa de ferramentas dele tá cheia. Você não tem a ferramenta comunicação, por isso você não tem dinheiro. Você não tem a ferramenta vendas, por isso você não tem dinheiro. Você não tem a ferramenta liderança, por isso você não tem dinheiro. Você não tem a ferramenta marca digital, gestão de tráfego pago, social media, por isso você não tem dinheiro. Se sua caixa de ferramenta estiver cheia, você vai ter dinheiro. A falta de dinheiro é a falta de ferramenta. E onde é que você abastece a ferramenta? Recebendo salário e trabalhando para os outros. Então o que eu faria começando do zero? Eu ia trabalhar no mercado digital, ia ser suporte, ia ser social media, ia ser gestor de tráfego pago, ia ser vendedor. Mas enquanto eu estou trabalhando, estou aprendendo sobre o modelo de negócio, assim como o Flávio aprendeu sobre o modelo do Mário Magalhães e criou o dele. E aí eu ia juntar meu dinheirinho, vender minha hora, trocar meu tempo por dinheiro, porque é uma fase, faz parte dessa fase. Depois que eu abasteço minha caixa de ferramenta, aí eu vou montar o meu jogo. Só tem como você quebrar o sistema você estando dentro dele. Não tem como você bater de frente com o sistema. Você tem que entrar dentro do sistema para quebrar ele. Só tem como você ser dono do seu próprio jogo, do seu próprio negócio. Na minha visão, trabalhando no negócio de alguém, aprendendo e acumulando capital intelectual. Que capital financeiro é o de menos. Pô, que aula, gente. Animal. Pô, animal. Marcos, obrigado, cara. Pô,
Pô, eu te conhecia pelas redes sociais ali, eu ouvia falar muito bem de você, mas pessoalmente, cara, conhecendo mais a fundo a tua história, é super inspiradora. Cara que tomou muito risco, teve muita coragem. Acho que se eu pudesse resumir em uma frase que eu gosto muito é impaciência com atitude, paciência com resultado. Acho que isso representa muito a tua vida e todas as tuas conquistas. Cara, obrigado mesmo por compartilhar com a turma. Foi um prazerzaço. E galera, não esquece de seguir aqui o canal. Olha aqui, ó. O pessoal agradece. Não deixa de seguir aqui o canal, comentar, compartilhar. Comenta quem que é a próxima pessoa que você quer que ele entrevista. Boa, é isso aí, ó. Valeu, gente. Obrigado. Tamo junto.